Saudações, concurseiro! Nessa aula nós vamos falar sobre amostragem sistemática, mas antes de continuar, é claro, eu te peço, deixa aquela curtida, inscreva-se no canal, deixa aí o seu comentário, porque quanto mais interação, mais conteúdo para você. Vamos então partir para a nossa aula falando de amostragem sistemática. Considere que temos uma população dada por N elementos, esse N maiúsculo, né, denotando aí então o tamanho da nossa população. E estamos interessados em obter uma amostra de tamanho N, um N minúsculo, possivelmente um N muito menor do que o tamanho populacional. Nós vamos esquematizar nessa aula o plano amostral sistemático. No plano amostral sistemático, é claro, nós consideramos que esse tamanho da população é conhecido e temos aí um cadastro completo das unidades. E vamos aqui nessa aula considerar a forma mais simples do plano amostral sistemático. Bem, um elemento é selecionado aleatoriamente com igual probabilidade entre os primeiros A elementos da população. Temos aqui então o 1, o 2 até o A, formando então os nossos primeiros A elementos, dos quais sortearemos um elemento nesse primeiro grupo com igual probabilidade. Temos aí então os próximos A elementos e assim sucessivamente até toda a nossa população. A então é chamado de intervalo de amostragem. A partir desse primeiro elemento selecionado, tomamos os demais elementos, por demais elementos na amostra, né, aqueles que estão separados por A unidades. Possivelmente o nosso número N, o tamanho da população, pode ser um múltiplo de A ou pode ser não múltiplo de A. Temos aqui então um C entre 0 e A, e com isso nós temos duas possibilidades para o tamanho N da amostra. Se C igual a 0, ou seja, N é múltiplo de A, teremos o tamanho amostral N, ou possivelmente N mais 1. Veja que, ao selecionar com probabilidade 1 sobre A, um inteiro, digamos, o inteiro R, né, entre 1 e A amostra selecionada será da forma. Temos então aqui uma notação. A amostra será formada pelo elemento K, e cada elemento K é dado por R, o inteiro inicial selecionado, e mais J menos 1 que multiplica A. Adiante, daremos um exemplo onde ficará claro, né, como funciona essa notação. Vamos então passar aqui, mais uma vez aqui destacando que o tamanho dessa amostra poderá ser N mais 1 ou N, já ficará mais claro para você. Vamos partir então de uma população de tamanho 10 para exemplificar a amostragem sistemática. Consideramos então A igual a 3, nós teremos as seguintes possibilidades para nossas amostras. Podemos ter sorteado K igual a 1 nos primeiros 3 elementos, né? E daí teremos uma amostra formada por o 1, somamos mais 3 unidades e obtemos o 4, somando A igual a 3, obtemos o 7, somando mais 3, obtemos o 10. E assim temos aqui a nossa primeira possibilidade de amostra se o número K igual a 1 for sorteado entre os 3 primeiros elementos, 1, 2 e 3. Se o K igual a 2, é importante dizer, né, que com isso o tamanho da amostra é igual a 4. Caso K seja igual a 2, teremos a seguinte amostra. O 2
somamos mais 3 e obtemos o 5, e finalmente mais 3 obtemos o 8. Com isso, n igual a 3 será o tamanho dessa amostra. Finalmente, se k igual a 3, teremos a amostra número 3, formada pelo terceiro elemento, o sexto elemento, somando mais 3, teremos o nono elemento, completando assim as 3 possibilidades para a amostra, nesse caso em que A igual a 3. Veja que cada amostra tem probabilidade 1/3 de ser obtida nesse esquema de amostragem. Note, portanto, importante destacar que a amostragem sistemática é um plano amostral probabilístico. Isso é muito importante e muitas vezes cai em prova de concurso. Veja que, tomando aí a nossa população com N elementos, podemos ter aqui, então, amostras possíveis para a seleção por amostragem sistemática. E, de maneira geral, a probabilidade de se selecionar, de ter a amostra S, é igual a 1 sobre A, se essa amostra S está aqui no universo das amostras possíveis, ou essa probabilidade é nula se S é uma amostra que não pertence a esse universo de amostras. Uma vez que o elemento I pertence a uma e somente uma das possíveis amostras sistemáticas aqui prováveis, a probabilidade de inclusão desse elemento I na amostra S é dado exatamente por πi igual à probabilidade de I pertencer a S, e isso é dado por 1 sobre A. Essa é a probabilidade de inclusão do elemento I na amostra S. Se considerarmos 2 elementos K e L, note que a probabilidade de inclusão dos elementos K e L simultaneamente na amostra S são dadas por 1 sobre K, se K e L pertence a essa amostra S, e 0 caso contrário. Então, nós temos aí a caracterização de um plano amostral por amostragem sistemática, e nós vamos ver aqui uma questão do concurso para estatístico do INEA, realizado aí pela Fundação Getúlio Vargas. Tínhamos lá uma situação em que se queria obter uma amostra de 100 cadastros de um banco de dados com 20.000 cadastros, e cada um desses cadastros tinha uma etiqueta de 1 a 20.000. Planejou-se, então, sortear um número K pertencente ao intervalo 1 em 200, e esse sorteio aleatoriamente, claro, e em seguida cada cadastro a pertencer à amostra seriam aqueles K mais 200, K mais 400, K mais 600 e assim sucessivamente. Esse procedimento é um plano de amostragem. Tínhamos aqui as opções, mas pela aula de hoje você viu claramente tratar-se de um plano amostral por amostragem sistemática. Então tá aí uma questão bem tranquila de concurso. Eu espero que tenha ficado bem clara a caracterização da amostragem sistemática, e você pode exercitar provas da FGV com um pacote que eu venho lhe oferecer com as seguintes provas: provas do Senado de 2008, INEA, SUDENE, SEDUC do Amazonas, Tribunal de Justiça da Bahia, Defensoria Pública do Rio de Janeiro, SUSAM, IBGE, e você pode pedir essas provas pelo e-mail aí do concurseiro estatístico. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.